Olá, gente! Eu sou a Fátima Pontes do Dicas e Artes. Sejam todos bem-vindos. Aproveita bastante esse conteúdo. Agora, na sequência, o vídeo. Mas, ó, ativa o sininho. Bom, gente, hoje a gente vai estar utilizando para fazer um vaso, né, uma floreira imitando um tronco. A gente vai estar utilizando areia molhada para poder moldar, fazer um molde. E é muito simples, vocês vão umedecer a areia e dar uma dica assim muito importante. Antes de vocês molhar a areia, vocês peneirem a areia, que isso assim, ela fica melhor para você estar moldando. Aqui eu não tive como peneirar porque essa areia já estava molhada. E ela peneirada, ela fica bem fininha, ela fica bem compactada na hora de vocês moldar. É muito simples, aqui vocês vão estar juntando, né? Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para mim acelerar, fazer como se fosse um tronco de árvore. É muito simples. Bom, gente, tá aqui, ó, já tá moldado. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu boto um sarrafo desse de madeira aqui, ó, porque dá pra ver que fica tudo na mesma direção. A mesma coisa do outro lado, né? É uma coisa que tem que ter paciência, tá? Aqui nas laterais ficou assim, tá? A massa, primeiramente, eu vou estar fazendo uma massa um pouquinho grossinha, não muito, com cimento e água, e vou preparar uma massa também de areia com cimento. Vou fazer 2 por 1, né, 2 de areia peneirada por 1 de cimento, e já na sequência aí eu mostro para vocês. Bom, gente, falar também assim para vocês, para ficar bem compactada, eu utilizei uma madeirinha dessa daqui pesada para bater bem, tá? E o que eu fiz aqui? Depois eu peguei um pouquinho de cimento puro, coloquei em volta, puxou um pouquinho a umidade, aí eu venho com a colher e venho puxando para cima e coloco mais um pouquinho de cimento em volta para evitar que desmorona, que às vezes acontece isso, tá? Então vocês estejam preparados, né? E falar assim para vocês, depois, vou passar primeiro o cimento, né? O cimento, deixar dar uma puxada para depois vir com a massa. A secagem, depois da segunda camada de massa, a secagem total da peça é de 48 horas, de 2 dias, para depois estar desenformando, tá bom? Então eu vou dar início aqui, passar a primeira camada, vou aguardar umas meia hora, 40 minutos para dar uma boa puxada, para depois vir com a outra massa, tá bom?
camada feita, vou deixar dar uma puxada, assim, uma leve puxada, para mim tá vindo com a massa definitiva, né? E para tá colocando em cima. Para evitar que a areia escorra, venha desmoronar, porque ela sempre vai ficar escorrendo uma águazinha. Eu venho com um pouquinho de cimento nas laterais, como eu fiz no início, e coloco aqui, ó. Tá? Vou deixar puxar para mim dar início com a outra massa. Mas, gente, já dei uma puxada e eu vou fazer aqui uma coisa diferente, né? Eu cortei 3 pedaços desse arame grosso aqui, de 25 centímetros, para poder dar uma curvatura boa. E vou dar uma leve envergada dessa forma. Coloquei aqui um em cada ponta e esse daqui eu vou colocar no meio. Eu coloco, vejo o que eu tenho que acertar, e curvar mais as pontas dele. Se caso ele vazar, não tem problema, que a gente pode fazer um reparo por dentro, só para reforçar, porque esse vaso aqui, ele já tá vendido, né? E eu preciso fazer uma coisa bem reforçada para poder não ter problema. Aqui ainda tem que ajeitar mais. Isso aqui, tá? Foram 3. É a massa, vou mostrar aqui pra vocês a consistência da massa. É essa daqui, ó, tá? Ela não é molenga não, porque senão vai escorrer muito. Eu vou fazer aqui um pedaço, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cimento, né? Pra poder colocar em cima do molde, eu vou estar fazendo com essa massa, tá bom?
fazer aqui, não vou fazer risco. Vou usar a própria espátula, vou explicar isso para vocês, para fazer esse efeito aqui, ó, como se fosse do próprio tronco. Eu já fiz inclusive um vaso desse jeito, que é o vaso para orquídea. Eu usei esse mesmo método para parecer que é um tronco de árvore mesmo, que é a casca, tá? Então eu vou terminar aqui e em seguida eu volto mostrando para vocês da forma que eu vou estar colocando os pezinhos. Bom, gente, já terminei, fiz o efeito que eu falei para vocês, passando a espátula assim. Como eu fiz aquele vaso de orquídea, eu fiz esse, é o mesmo efeito, tá? É o mesmo efeito, dessa forma aqui, ó, pra parecer que é uma casca de árvore, tá? Por fora envolvida. O que vocês vão fazer? Não esquecendo o furo de drenagem, já fiz aqui 2 furos, vou estar fazendo 3 furos. Eu utilizo isso aqui de caneta, eu molho primeiro, introduzo, vou girando. Pronto. Fiz o furo de drenagem, vou estar colocando os pezinhos aqui, tá? Nesses 2 lados, vou fazer 2 pezinhos. E falar também aqui na lateral, para quem quiser fazer uns riscos, né? Imitando aqui do corte da árvore, fica aí a critério de cada um, tá bom? Então eu vou fazer o pezinho aqui. A secagem, como eu já disse para vocês, 48 horas. Se vocês verem que não tá seguro para vocês desenformar, vocês esperam mais 24 horas, deixa aí 3 dias para secar bem, para ter firmeza no vaso de vocês, que isso é muito importante. Certinho, tá? Eu vou estar deixando secar e depois eu volto aí desenformando para vocês. A pintura fica aí a gosto de cada um pinta da cor que quiser, tá bom? Eu só vou voltar agora mostrando para vocês desenformando. Vou estar deixando aqui dependendo do tempo, tá? Depende muito do tempo. Se o tempo tiver calor, com 2 dias está seco. Se não tiver calor, tem que estar esperando. É sempre respeitando o processo de secagem. Isso é muito importante. Não é exposto ao sol, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Isso não é secagem exposta ao sol, tá? Isso é muito importante, senão vai acabar rachando a peça de vocês. Bom, gente, já se passou, né, 2 dias e eu vou estar virando ele para poder estar tirando essa areia, raspar e lavar e deixar ele secar mais. Não tem necessidade de mostrar tirando areia. Então, na hora que vocês for virar esse vaso, vocês têm que estar virando com cuidado, não é de qualquer jeito. Esse pano tá aqui, gente, porque quando a massa seca, fica minando uma água por causa da umidade da areia. Aqui, vocês têm que pegar ele com cuidado, ele tá bem preso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Bom, só levantar a beiradinha. Voltei de novo pra mesa. Ó. Tá? Eu vou estar raspando aqui. Vou estar lavando ele para ver o que precisa ser reparado. E isso é muito fácil, é muito prático também. Então, eu vou fazer esse processo. E se eu for fazer uma pintura diferente, aí eu mostro para vocês. Caso contrário, eu só volto na minha finalização. Bom, gente, mostrar aqui, eu já lavei, né? Eu vou estar fazendo um pequeno reparo aqui,
que na hora que colocar a massa a gente tem que ter bastante cuidado. Então, vou mostrar aqui pra vocês que aqui, ó, tá ótimo. Mas aqui, ó, a beiradinha ficou mais estreita, eu vou estar reparando isso. Aqui também, tá? Colocando mais massa. Fazer uma calda por dentro, porque aqui o arame ficou aparecendo a ponta, como eu já tinha dito pra vocês no decorrer do vídeo. Vou fazer um reparo por dentro, já lavei tudinho direitinho, para poder cobrir essa areia aqui e ficar assim, bem apresentável, né? Porque é uma venda. E eu vou estar pintando por fora de marrom escuro. E essas partes aqui eu vou pintar num tom mais claro para sobressair como se fosse imitando uma madeira, tá bom? E a pintura aí fica a critério de vocês, cada um faz do seu jeito. E eu só volto agora com a finalização. Bom, gente, mostrar aqui pra vocês, pra ninguém ter dúvida, né? Que eu tô fazendo os reparos aqui pra consertar as laterais. Eu tô usando areia peneirada com cimento, tá? É muito fácil, é prático também, pra não ter ninguém ter dúvida nenhuma. E mostrar aqui pra vocês, ó. Agora só vou voltar com a minha finalização da pintura. Bom, gente, voltando aqui rapidinho, vou só explicar porque eu não tenho necessidade de mostrar esse passo a passo. O vaso já tá lixado, lavado, já tá seco. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma demão da tinta do amarelo ocre. Para quem não tiver o amarelo ocre, é só fazer em casa com as tintas PVA, que vai usar o branco, o amarelo e o marrom. Ele vai dar essa tonalidade aqui, ó, tá? Eu vou passar uma demão só. Depois, levemente com o pincel, pouquíssimas pinceladas, vou passar esse verde aqui, que é o verde floresta, pouquíssima coisa. E depois eu vou estar passando por cima dessas tintas, esse marrom aqui, ó. É o sombra queimada, é o marrom escuro. E levemente com pano antes da tinta secar, vou passar assim por cima para dar uma mesclada. Isso é suavemente, tem que ser antes da tinta secar. E depois de estar seco, vou estar finalizando com o meu verniz, aí eu mostro para vocês o resultado. Bom, gente, tá aqui o resultado, né? Ficou espetacular. E falar assim para vocês, note-se aqui nas laterais, eu passei bem aqui na beirada para imitar realmente a casca da madeira. Eu fiz dos dois lados. E aqui ficou dessa forma, vou mostrar bem para vocês, para ficar essa tonalidade aqui, porque a gente sabe que varia muito de espécie para espécie de árvore. Eu usei aqui meio vidro do Geada, né, para 3 gotas do amarelo luz, para chegar nessa tonalidade aqui, tá? Eu fui coloquei num potezinho que tem a tampa para depois estar guardando e coloquei 3 gotas, pinguei com o próprio vidro e ficou nessa tonalidade. Foi assim que eu achei melhor o resultado. E aqui, gente, mostrar aqui para vocês, deixa eu virar aqui. Nota-se que ficou maravilhoso, né? O resultado aqui foi como eu expliquei anteriormente para vocês. Eu passei o amarelo ocre. Esse amarelo ocre, para quem não achar, como eu não achei, vocês podem estar fazendo em casa com a tinta branca, com a tinta amarela e com a tinta marrom, tá? Para fazer o ocre. Passei primeiro uma demão do ocre, depois eu vim com verde floresta, tá? Usei o verde floresta, dei leves pinceladas, onde ficou excesso eu passei o pano para remover. Aí, depois que secou, eu vim com sombra queimada, que é o marrom. Passei uma mão do marrom, né? E peguei o pano, passei para tirar os excessos, para poder ele ficar assim, ó. Tá, aparecer as tonalidades dele. E aonde tá mais escuro, assim, umas partes mais escuras, gente, eu peguei esse marrom e acrescentei mais preto, né? Para ele ficar mais escuro. E dei umas pinceladas e fui removendo o excesso. Ficou dessa forma. Finalizei com o verniz spray, eu não usei o marítimo, usei o spray dessa vez. Ficou maravilhoso, vou mostrar bem para vocês. Ficou espetacular, ficou muito lindo, lindo mesmo. Gostei bastante do resultado. Deixa eu tentar virar aqui, porque fazer as coisas com uma mão só é complicado. E ficou desse jeito, ó, tá? É uma jardineira e ficou assim espetacular, gostei bastante. Aqui, para quem quiser aqui no miolinho e dar uma leve escurecida, pode estar fazendo. Eu optei em não fazer, eu gostei mais dessa forma, né? E tá aí mais um trabalho aí para vocês.
como uma fonte de renda ou até mesmo para uso próprio. Compartilha sempre o vídeo, que isso ajuda bastante. Não esqueça de, no final do vídeo, deixar o like de vocês, deixar o comentário de vocês, deixa aí nos comentários se vocês gostaram, e em breve terei mais novidade para vocês. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes, Dicas e Artes, e até o próximo vídeo.